nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar. Então, achamos por bem falar o calendário da semana, relembrando então as festas que teremos ao longo da semana, ainda que não possamos comemorá-las como gostaríamos. Então, hoje estamos no segundo domingo depois da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Amanhã, segunda-feira, festa São Pedro Canísio, confessor e doutor da Igreja. Terça-feira, São Paulo da Cruz, confessor. Quarta-feira, São Pedro de Verona, Marte. Quinta-feira, Santa Catarina de Sena, Virgem. Sexta-feira, São José Artesão. Sábado, Santo Atanásio. E no próximo domingo, terceiro domingo depois da Páscoa, e será a festa da invenção da Santa Cruz, quer dizer, do encontro da Santa Cruz, que é uma festa do próprio do Brasil. Caros católicos, nós, os padres do IBP, recebemos ontem uma pequena carta do Superior Geral por ocasião da festa de hoje, festa de nosso Instituto, festa do Bom Pastor. Como todos já sabem, o segundo domingo depois da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, em razão do Evangelho desse dia. Ele diz, o superior, o padre Barreiro, ele diz então a nós padres que em quase todos os nossos apostolados devemos celebrar essa festa sem os fiéis, que é uma tristeza, mas com a alegria de termos sido chamados pelo Bom Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos seus ministros. Somos chamados a sermos bons pastores, imitadores de Cristo, no grande trabalho, continua ele, de conduzir suas ovelhas à vida de santidade e à bem-aventurança eterna no céu. Gostaria de tratar em particular dessa última frase. O padre, o bom pastor, deve imitar Cristo no grande trabalho de conduzir as ovelhas à vida de santidade. O padre, como sabemos, participando do sacerdócio de Cristo, é mediador entre Deus e os homens. De um lado, o padre é o homem do culto a Deus, do louvor a Deus, do sacrifício oferecido a Deus. Do outro lado, conduz as ovelhas à vida de santidade, à bem-aventurança eterna no céu. Claro, as duas coisas estão sempre em íntima conexão. O culto devido prestado a Deus é o meio poderosíssimo de santificação das almas, e a santificação das almas é um certo culto agradável prestado a Deus. O bom pastor se divide então entre essas duas funções, que são, na verdade, uma só, a glória de Deus. Porém, vejamos, caros católicos, bem as palavras ditas. O bom pastor deve ser imitador de Cristo no grande trabalho de conduzir suas ovelhas à vida de santidade. O bom pastor, portanto, não pode se contentar em simplesmente salvar as almas, fazê-las passar na última hora para a vida eterna. O bom pastor não pode se contentar em ter almas tíbias, entregues ao pecado venial, simplesmente satisfeitas em evitar pecados mortais. Claro, o bom pastor deve ir atrás da ovelha perdida até o último momento da vida dessa ovelha, como deve ter bondade com as almas tíbias e inconstantes para ajudá-las o quanto puder. Todavia, não pode o bom pastor se contentar com isso, tem que ir além. O bom pastor deve buscar conduzir suas ovelhas à santidade, e é isso que buscamos fazer dentro de nossas limitações. O bom pastor, caros católicos, precisa, em primeiro lugar, buscar ele mesmo a santidade. Todo pastor aqui, nessa terra, é também ovelha, em relação aos seus superiores eclesiásticos, com relação ao Papa e, sobretudo, com relação a Cristo. O bom pastor, para cuidar das ovelhas, precisa cuidar de si.
Ele cuida de si no seu tempo de seminário, evidentemente, tempo de seminário que remete à vida oculta de Nosso Senhor e aos 40 dias no deserto, antes de sua vida pública, antes da pregação. Porém, o bom pastor precisa também cuidar de si enquanto cuida das ovelhas. Do contrário, perece ele mesmo e perecem as ovelhas que lhe foram confiadas pela providência. O bom pastor precisa ter seu tempo de oração, além das orações litúrgicas, precisa alimentar e restaurar suas forças espirituais devidamente pela prática da oração mental, da leitura espiritual, do bom exame de consciência, por exemplo. O bom pastor é também ovelha em muitos pontos. Nem sempre é fácil que o pastor se cuide um turbilhão das atividades de seu ministério sacerdotal. Se não se cuidar, terminará agindo cada vez mais por motivos humanos e menos por motivos sobrenaturais. E o bom pastor pode ser ajudado também pelas suas ovelhas, principalmente pela oração delas. Rezem por nós, caras ovelhas. Também nós temos nossas fraquezas, nossas inclinações, nossas paixões, nossa vontade própria que precisa ser vencida. Não somos super-homens, nem homens confirmados em graça ou perfeitos. Somos pastores que ainda procuram ser bons. Mas voltemos ao nosso propósito central. O bom pastor deve conduzir as ovelhas à vida de santidade. Não pode se contentar em conduzi-las a uma vida católica medíocre. Não é esse o dever do bom pastor. Não pode ser essa a sua intenção. Vejamos o que é preciso para levar as almas até a vida de santidade. Evidentemente, o primeiro dever cronológico e lógico, digamos assim, do pastor é pregar o Evangelho, transmitir o que recebeu, pregar a palavra divina oportuna e importunamente, a tempo, a contratempo, repreender, suplicar, admoestar com toda a paciência e doutrina. Essa é a base que deve estabelecer o bom pastor. A base da fé, da doutrina sólida, da doutrina católica sólida, da verdade nas almas. Essa é a primeira coisa que o bom pastor deve procurar fazer. Colocar a doutrina católica de maneira sólida nas almas, de modo que possam aderir a ela com convicção, amor e alegria. Essas verdades são um princípio que conduz as almas à santidade. Por isso, insistimos em alguns pontos de doutrina, insistimos contra os principais erros de nosso tempo, bem concretamente, contra os erros que se apresentam atualmente, primazia de guerra cultural sobre guerra espiritual, primazia do ativismo sobre a vida de oração, a primazia do político sobre o religioso. E falamos da verdadeira religião, claro. O erro do liberalismo em todas as suas esferas contra o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Insistimos contra a ilusão da política moderna, dividida entre esquerda e direita, mas unida contra a Igreja por caminhos distintos. Por isso também insistimos nas verdades mais fundamentais, no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa inteira dependência de Deus, na questão do rito da Santa Missa, na importância da vida interior, para dar alguns exemplos. Para levar a alma à santidade é preciso, em primeiro lugar, procurar que ela tenha uma fé viva, que ela respire a doutrina de Cristo, que tudo faça com base na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Para levar a alma à santidade é preciso transmitir a doutrina católica na sua pureza, na sua integridade, mas não basta. É preciso dar esperança à alma. Facilmente demais, nos desencorajamos diante dos obstáculos exteriores. Porém, nos desencorajamos ainda mais facilmente com os obstáculos interiores, com as nossas fraquezas, com a nossa miséria, com as nossas quedas. Uma das principais funções do bom pastor é fazer que as almas não percam a esperança diante das dificuldades externas, sobretudo diante das dificuldades internas. Ter confiança total em Cristo, que foi até a morte de cruz para nos salvar. Lembrar que Deus é um Pai amoroso
que Maria Santíssima é nossa mãe, nossa doçura, nossa esperança. O padre deve ensinar para a alma a paciência com ela mesma. Uma alma que não tenha firme esperança, firme convicção de que Deus dá os meios abundantes para a nossa salvação, uma alma que não tem certeza de que a salvação lhe está plenamente ao alcance, logo desanima, logo vai cedendo pouco a pouco, até chegar a uma vida praticamente mundana. Dar esperança às almas é uma das grandes tarefas do bom pastor. Finalmente, é preciso a caridade para chegar à santidade. O bom pastor tem que levar a alma ao amor a Deus e a um amor cada vez mais perfeito, cada vez mais puro. Se a alma não tiver fé viva e esperança firme, não avançará muito na caridade. Mas está aqui a finalidade do bom pastor, conduzir as ovelhas à santidade, isto é, à caridade, ao amor a Deus. Não basta, porém, conduzir a uma caridade qualquer ou mínima. O dever do bom pastor é levar as almas a uma caridade larga para com nosso Senhor. É fazer a alma se desapegar de tudo para se apegar somente a nosso Senhor. É fazer a alma deixar tudo para tudo ganhar em Cristo. É tornar a alma indiferente a todas as coisas, amando-as somente na medida em que, de algum modo, elas nos ajudam a servir a Deus, ainda que seja nos contrariando. Sim, devemos amar mesmo aquelas coisas que nos contrariam, mas que nos ajudam a servir melhor a Deus, como o próximo, que por seus defeitos nos exercita na virtude de que precisamos. O bom pastor quer levar a alma a deixar o espírito mundano, para que encontre a sua alegria na conformidade com a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo para os católicos, com as nossas orações, as nossas conferências, formações, com os sermões, com os atos litúrgicos. O culto a Deus e conduzir as ovelhas à santidade, mostrando a essas almas como Deus é verdadeiro, como Ele é bom, como Ele é amável. Ensinando as verdades da fé, dando esperança, lembrando o que é preciso fazer para avançar. Vida de oração em primeiro lugar, dedicação à vida de oração. Esforço para perseverar na oração. Lembramos os perigos que nos rodeiam, as más músicas, os maus filmes, séries, programas de TV, as redes sociais que tanto mal causam para as almas, quando usadas sem motivo justo e definido. As más companhias e amizades, os contatos imprudentes com o sexo oposto, os maus ambientes, a falta de temperança nas bebidas alcoólicas, a falta de zelo com a família, as faltas contra a castidade das menores, as mais graves, a maledicência, a inveja, os juízos temerários, a falta de amor e de interesse real, verdadeiro, pela doutrina católica e pela liturgia católica. O perigo de se ir arrastando como quem faz por obrigação simplesmente e não por amor. Lembrando que fazer por amor não significa fazer por gosto, com gosto. Fazer por amor implica muitas vezes fazer violência a nós mesmos. Levar as almas a amar Deus verdadeiramente e estarem dispostas a sofrer com Ele, a abandonar o mundo por Ele com todas as suas pompas e seduções. Levar as almas a abandonar todas as ninharias que as impedem de servir a Deus. Peçamos para os católicos essa graça a Deus, dispostos a aguentar tudo que seja necessário para isso. Minhas caras ovelhas, procuremos amar a Deus, procuremos levar uma vida de santidade. Não comecemos a nos perder nas coisas do mundo, peçamos a Deus uma vida de santidade e estejamos preparados para os meios que Deus utilizará para moldar a nossa alma, para nos dar essa vida de santidade. É preciso estar preparado e aceitar que Deus molde a nossa alma como Ele quer moldar a nossa alma. Não serão meios sempre agradáveis, no mais das vezes que Deus vai utilizar.
Aos que já tiveram esse propósito de maneira séria e foram se cansando, perdendo a esperança durante o caminho, voltem a esse propósito. Deixem Deus lapidar a alma de vocês. Aos que nunca tiveram esse propósito realmente sério, façam-no agora. Propósito sério quer dizer não da boca para fora, não por impulso, uma empolgação momentânea, mas um propósito bem refletido e bem desejado, aceitando o que for necessário para que possamos nos santificar, para que possamos amar a Deus profundamente. O bom pastor deve conduzir suas ovelhas à vida de santidade. Precisa também ele ir por esse caminho. Vamos juntos, caras ovelhas, vamos juntos levar uma vida de santidade, vamos juntos ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.